Olá, amigos! Vamos falar agora dos autores do arcadismo em Portugal e depois no Brasil. Em Portugal, esse movimento aconteceu entre 1756 e 1825 e tem como principal autor Manuel Maria Barbosa do Bocage, um autor de vida um tanto quanto inquieta, que se comparou muito às atribulações vividas por Camões e também se comparou no talento camoniano. De fato, ele é um dos maiores sonetistas de toda a história portuguesa. Ele usou como pseudônimo Eumano Sadino. Eumano é um anagrama de Manuel e Sadino por ele ter nascido próximo ao rio Sado, ok? E esse Bocage escreve poesias de várias categorias, fazendo poesia arcade, ou seja, dentro da estética, do arcadismo, dentro da precisão, dentro da métrica, dentro dos temas tipicamente arcades, né? Como exemplo dessa poesia, observem o seguinte trecho aqui. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes, olha o tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vejam esse clima ameno, a referência ao pastoralismo, a musa inspiradora, aqui Marília, a referência ao rio Tejo, né, que corta a cidade de Lisboa. Veja a referência à mitologia, os zéfiros, que podem ser entendidos como deuses dos ventos, deuses do ar, e esses zéfiros brincando por entre as flores. Ou seja, uma estrofe bem encaixada no padrão arcade típico, ok? Mas ele também vai fazer poesia satírica que lembra um pouco a figura do Gregório de Matos Guerra no Brasil, ok? Vejam só. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais, letal veneno. Ou seja, o poema em que ele satiriza a própria figura, né? E de fato, depois uma certa fase da sua vida, conta-se que ele teria passado a frequentar muito ambientes de boemia ali em Lisboa, muitas aventuras, viagens, amores dos mais diversos tipos, ok? E essa poesia satírica beira o fecenismo, há poemas bastante chulos que eu convido vocês a estudarem, a pesquisarem, caso tenham interesse, ok? No entanto, no final da vida, ele vai aumentar essa carga dramática, pessimista, e vai fazer poesia pré-romântica, conforme podemos ver aqui. Ó retrato da morte, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha de meu pranto, de meus desgostos, secretária antiga. Então vejam que é um poema que antecipa o aspecto noturnal típico do romantismo, bem como a morbidez. Então estas são as características de Bocage. Já no Brasil, nós temos esse movimento numa larga escala, porque a maior parte desses autores estiveram envolvidos na Inconfidência Mineira, né? E alguns foram até presos, como por exemplo Cláudio Manuel da Costa, que inclusive aparece morto na cela, não se sabe se foi assassinado ou se cometeu suicídio. Tomás Antônio Gonzaga foi mandado ao exílio lá para as terras de Moçambique, né? Então houve essa perseguição, houve essa tensão. Mas o que vale para nós refletirmos aqui é que esse movimento destaca a qualidade de uma cultura que estava acontecendo no Brasil, sobretudo porque, por exemplo, Cláudio, Tomás estudaram leis na Europa, tiveram uma formação humanística de grande peso, foram influenciados pelo iluminismo também e vão traduzir isso em letras aqui no território nacional.
ok? Então nós vamos ter Cláudio Manuel da Costa, que é o autor de Obras Poéticas, é o primeiro livro do arcadismo brasileiro, e pelo fato dele ser o primeiro autor, ele traz algumas marcas barrocas, algumas tensões, como veremos no exemplo a seguir. Silva Alvarenga foi responsável por fazer rondós e madrigais, poemas assim bastante musicais, seja pela métrica ou seja pela rima, ok? E a sua musa inspiradora era Glaura, daí o título da principal obra dele. Já Tomás Antônio Gonzaga compõe essa trilogia lírica do Brasil, sendo considerado o nosso melhor Arcade, em que foi se afastando das paisagens tipicamente europeias e foi incorporando uma paisagem brasileira, né? Elementos ali da região de Vila Rica, Tiradentes, Mariana, entre outras, ok? Tomás teve como pseudônimo Dirceu e a sua grande musa inspiradora foi Marília, uma moça que ele teria conhecido ao retornar de Portugal, teria se apaixonado, pedido a sua mão em namoro, chegando até ficar noivo de Marília, mas a prisão e o exílio a Moçambique o impediram de concretizar o casamento. E Tomás é o autor das Liras e Marília de Dirceu, obra que apresenta uma parte Arcade, escrita teoricamente quando ele estava vivendo em Vila Rica e convivendo com a Marília, tendo esse relacionamento amoroso bem íntimo. E a parte pré-romântica teria sido escrita lá em Moçambique e apresenta uma marca assim, de tensão, de tristeza, como veremos, ok? Além da poesia lírica, ele escreve obra satírica, que é esse texto Cartas Chilenas. Seriam cartas trocadas entre Tomás e Cláudio, tá? Toda cheia de pseudônimo, criticando o governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, que aparece nesse livro como o fanfarrão minésio, né? Então, chilena refere-se a Minas, na verdade, e Cláudio e Tomás assumem pseudônimos nessa obra, ok? Então é uma obra satírica, poética, escrita por eles. Na poesia épica, nós temos dois autores. O primeiro, Basílio da Gama, escreveu O Uruguai, obra que narra a luta pela posse de 7 povos das Missões no Rio Grande do Sul. Obra essa que não segue rigorosamente o padrão camoniano, ou seja, não há estrofes regulares de 8 versos, e os versos também não são rimados, são versos brancos, né? No entanto, são versos decassílabos. E essa obra denuncia um grande massacre indígena aqui no sul do Brasil, tendo assim um grande destaque histórico. Já a segunda obra é de Frei Santa Rita Durão, é uma obra que narra uma chegada de portugueses na Bahia, um naufrágio que ali vai acontecer, e muitos desses navegadores vão ser devorados por uma tribo de índios canibais. E vai restar apenas um, que é o Diogo. E esse Diogo, graças ao poder do fogo, da pólvora, porque ele consegue resgatar espingardas desse naufrágio, ele vai dar um tiro, fazendo com que os índios tupinambás acreditassem que ele fosse o próprio Deus do Fogo, ou seja, o Caramuru, passando assim a usufruir de uma posição muito privilegiada dentro da tribo, e ele não vai ser devorado como outros marinheiros foram, ok? E essa obra tem um caráter camoniano, ou seja, as estrofes são de 8 versos, os versos são decassílabos, são todos rimados, e há aqui também elementos pré-românticos, como por exemplo a paisagem brasileira, a presença dos índios e a presença também de um lirismo, tá? Em que esse Diogo, numa certa ocasião, vai retornar à Europa e vai deixar
uma das suas amadas aqui, que era a Índia Moema, e esta vai se entregar à morte ao ver o Diogo se afastar, voltando para a Europa. Tá? Então, tanto uma obra como a outra antecipa o romantismo. Beleza? Vamos ver 2 trechinhos dos autores líricos ali citados. Sou pastor, não te nego, os meus montados são esses que aí vês. Vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Consolai-vos comigo, ó troncos duros, que eu, alegre, algum tempo me via, e hoje os tratos de amor choro perjuros. Então veja a referência ao pastoralismo, a referência à natureza, a exaltação da natureza por um lado, ao afirmar que entre a relva florescente traz a doce companhia dos gados, mas também um resquício barroco, uma tensão barroca, ao falar: consolai-vos comigo, ó troncos duros, que eu alegre algum tempo me via e hoje choro os tratos de amor. Né? Então essa presença de Cláudio Serarcade, mas tem algum resquício do barroco. Ok? Agora nós temos um trecho do Tomás Antônio Gonzaga, do que seria a primeira parte da obra Liras de Marília de Dirceu, ou seja, predomina o otimismo. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós, o tempo que se passa, também, Marília, morre. Então veja o convite amoroso, a temática do Carpe Diem, de gozar do prazer, de sãos amores. Então percebam que eles não são ali aproveitadores do tempo à maneira romântica, mas sim de uma maneira racional. Ou seja, aproveitar a vida sim, viver os prazeres sim, mas de uma maneira serena, calma, de uma maneira racional, enfim. Por um outro lado, Cláudio registrou a dor da separação. Nesse trechinho fica bem claro: nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, inda, Marília, adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata. Busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata. Então esse poema teria sido escrito lá no exílio, lá em Moçambique, e veja esta marca romântica, esse forte sentimentalismo, fruto de uma perda autêntica, de uma perda real da sua amada. Tudo bem, meus amigos? É isso que nós tínhamos programado para vocês. Espero que possam tirar o máximo proveito, vivam a vida, mas lavem as mãos, fiquem em casa, pois os tempos são delicados. Valeu, um grande abraço, um beijo do tamanho da natureza. Beijão, até mais, tchau, tchau.